Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma análise tática com o Paulo, ele esteve comigo na Fonte Nova e vai trazer muito material bacana para vocês. Deixa o like e espalhe, é fundamental para que você entenda mais a fundo o que aconteceu no Bavi, né? Boa tarde, boa noite, Paulo. Boa tarde, boa noite, galera. Boa noite, Léo. Passando aqui mais uma vez para trazer um conteúdo muito bom para vocês. Espero que vocês gostem. Espalhem esse vídeo para todo mundo que vocês puderem, para que todos possam entender, como eu trouxe muito bem, o que está acontecendo no futebol do Vitória, ou melhor, o que aconteceu de novo e de diferente nesse Bavi. Vamos lá, sem muita enrolação, a gente já tem aqui o Vitória se defendendo no 4-4-2 em bloco médio, não é isso, Paulo? Perfeitamente, né? A estrutura defensiva assim se manteve, né? Teve uma variação de uma formação que eu diria que é até um pouco atípica do Vitória. A gente vai falar um pouco mais aqui. Porém, a gente viu que o treinador Condé fez muitas mudanças, muitas alterações, mas o 4-4-2 se manteve. O Zeca, João Vitor, Camutanga e Lazzaroni em primeira linha. Segunda linha, tivemos o Marco Antônio e Léo Gomes por dentro. Aberto, Thiago Lopes na esquerda e Railan na direita. E na frente, para surpresa de muitos, Oswaldo e Trellis, no caso, sem nenhum meia de origem, já que Thiago Lopes jogou aberto. Pois é, meta de 1000 likes e se inscreva aqui no Canto Rubro Negro rumo a 30 mil. Aqui o Vitória chegou a fazer uma linha de 5, eu reparei isso no jogo, Paulo, queria que você falasse um pouquinho. Perfeito, né? O Vitória jogou no 5-3-2 de uma forma diferente, né? Como jogou o primeiro Bavi. O primeiro Bavi a gente viu que a gente foi para o 5-4-1 e além de ser estruturas diferentes a partir da segunda linha, teve também posicionamentos diferentes. No 5-4-1 do primeiro Bavi, Léo Gomes que veio para a primeira linha entre os zagueiros para fazer essa linha de 5. Neste Bavi já foi diferente. Foi Railan que recuava para a direita, fazendo essa linha de 5 com o Zeca um pouco mais fechado com o João Vitor ali. Foi uma estrutura, né, que o Vitória buscou fazer para anular ali a amplitude do rival, já que eles jogavam com o Biel aberto e Jacaré no outro lado. Ou era Biel na esquerda, ou era o Matheus Bahia e Biel flutuando por dentro, como é o caso agora aí. Matheus Bahia é completamente espetado no campo. E na direita, Jacaré fazendo a mesma coisa. Então, para anular um pouco essa amplitude, o Vitória buscou o 5-3-2. Bom, é bom lembrar que a gente teve algumas dinâmicas. O Vitória fechando linha de passe dos zagueiros, fechando nos volantes, não deixando que eles jogassem. Depois Paiva acabou consertando, colocou Caule entre linhas, colocou algumas dúvidas nas costas de Marco Antônio Léo Gomes. Inclusive, o gol acaba saindo assim. O gol acaba saindo assim, mas nos primeiros 15 minutos a gente foi muito bem dentro da proposta. É bom que se diga. Aqui já temos alguns vídeos, Paulo. Sinta-se à vontade, tá? Exatamente. Aqui eu botei um pouco acelerado o vídeo, porque eram vídeos longos de 2 minutos, mostrando justamente o que o Léo falou muito bem. Como o Bahia, nos primeiros 20 minutos, não conseguiu sair para jogar. A gente vê que o Vitória utilizou ali o 4-4-2 com o Oswaldo sempre fazendo os gatilhos de pressão na esquerda, na direita sempre Railan ali avançando também, e o rival tinha bola ali para construir, tinha posse de bola, mas não conseguia sair. E o que foi que eles mais fizeram? Exploraram bola longa, buscando ali encontrar uma brecha nas costas da defesa do Vitória, como foi no primeiro Bavi, no gol de Kaique. Não encontraram desse jeito, né? Somente no gol, mas foi apenas Lazzaroni que fará naquele momento do cruzamento de costas. Foi Lazzaroni que tomou a bola nas costas, não foi toda a linha defensiva como foi no primeiro Bavi. E aqui, mais uma vez, a gente está vendo que o rival tenta sair, varia para saída de 4, saída de 3, mas Railan pela direita e Oswaldo pela esquerda, fazendo a pressão ali, saindo gradativamente nos seus laterais. E Trellis e Oswaldo na frente, pressionando os zagueiros, o Bahia não conseguia sair. A verdade é que o Bahia foi pego completamente de surpresa com essa estrutura do Vitória e demorou cerca de 20, 25 minutos para conseguir entrar na partida. Aqui já é a marcação-pressão, né? Ali eu estava falando primeiro da organização defensiva, como foi que o Vitória utilizou ali, né? Algumas dinâmicas, como avançar um pouco os pontos para pressionar em alguns momentos. E aqui a gente está vendo já a marcação-pressão e o pressão pós-perda, que o Vitória utilizou muito bem também no primeiro tempo, nesse período de 20 minutos, e no segundo tempo voltou a fazer ali também nos primeiros 20 minutos, isso com uma certa notoriedade. Aqui a gente está vendo a pressão pós-perda, o Vitória perde a bola, vem ali uma pressão rápida na zona da bola, recupera a bola com o Zé, que a bola fica no nosso pé, a gente tenta ali um ataque rápido com o Railan e acaba não conseguindo dominar. E nos outros lances a gente vai ver, né, como o Vitória, mesmo com bloco médio, não foi sempre que o Vitória teve bloco alto, o Vitória tem mais bloco médio e baixo, mas mesmo assim, nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Vitória com bloco médio pressionava muito quando a bola chegava ao seu campo, como é o caso agora aí. São 4 jogadores pressionando o lado esquerdo até que levou o Matheus Bahia, o adversário, ao erro. Outra vez aqui, Trellis voltando para marcar, voltando para pressionar, vem ali, rouba a bola perto já do último terço para o Vitória. E é isso aí porque muita gente se perguntou, né, por que Léo Gamalho não foi titular.
por causa de lances como esse que defensivamente Trellis, embora seja inferior tecnicamente, mas taticamente sem a bola entrega mais que o Léo Gamalho. A gente pôde ver nos vídeos que eles tiveram liberdade para construir com os zagueiros, mas o Vitória tinha gatilhos de pressão e não deixava que eles entrassem no ferrolho, entre aspas, no 4-4-2 do Vitória por conta dessas dinâmicas que Paulo trouxe. Pressão no corredor lateral, fechar a linha de passe para os volantes, tanto é que Rezende precisa descer entre os zagueiros em um determinado momento para conseguir sair, mas eles não conseguiram. E aqui o gol da gente, né, Paulo? Perfeito, aqui é o lance do gol, expondo a transição ofensiva quando ela foi bem feita, como é o caso deste lance aqui, né, que o Vitória consegue ali fazer uma transição rápida depois de uma interceptação de bola parada, né, do escanteio do rival. O Vitória consegue ali com o João Vitor interceptar, Railan toca para Thiago Lopes, que toca também para Oswaldo, que marca o gol. Aqui a gente já está vendo mais uma vez o Vitória buscando esse ataque rápido, né? O Vitória não veio com a proposta de trabalhar a posse de bola, de chegar com bola de pé em pé, não. O Vitória jogou em transição. Buscou ali jogar no erro do adversário ou levar o adversário ao erro para sair em velocidade, sair em contra-ataque. Foi assim que saiu o primeiro gol, foi assim que saiu esse ataque rápido, um cruzamento de Railan. Foi assim que surgiu essa chance também no segundo tempo, essa de Railan, que eu vou expor de alguns erros de tomada de decisão que a gente teve muito forte. Nesse caso aqui, como eu trouxe, 4-2, irmão. 4-2, e ele toca a bola justamente para a região que tinha igualdade, 1-1 na direita, na esquerda era 2-1, sendo que, como o Léo trouxe muito bem no Twitter, os dois jogadores da esquerda estavam correndo no ponto cego do adversário, então o Rafinha ali errou na tomada de decisão em abrir a bola na direita, quando na verdade deveria abrir a bola na esquerda. Aqui outra situação de contra-ataque, outra transição ofensiva, dessa vez 5-3, praticamente ali o mesmo índice de superioridade do último lance, e neste momento o Léo Gamalho acaba finalizando de primeira, sendo que ele tinha 3 opções e ele escolheu a única que era errada. Ele poderia trocar para Railão, para Oswaldo chegando na entrada da área, ou poderia cortar, e aí ele decidia se tocava ou batia de esquerda, ou batia de direita, enfim, que o zagueiro já tinha passado direto e o goleiro já tinha fechado o primeiro pau. Ou seja, quem recebesse esse passe chegaria com um gol vazio para finalizar. Então, mais um erro de tomar decisão, mas que mostra, né, que a nossa proposta foi muito bem executada, de sair em contra-ataque em velocidade. Pecamos, como no todo ano, no acabamento da jogada, né? Como a gente está vendo esse lance aqui também, mais uma vez o Vitória consegue sair em velocidade, dessa vez com o Wellington Nem, que entrou mais uma vez muito bem na partida, caindo ali pela direita, flutuando por dentro em alguns momentos, e faz esse cruzamento que, por muito pouco, o jogador do Vitória não consegue chegar. Aqui, Paulo, a gente tem outro vídeo. Pode falar à vontade aí. Perfeito, agora aqui eu estou trazendo um pouco da nossa proposta, né, nos raros momentos com a bola e o que aconteceu, porque a gente não conseguiu ter muita bola. Primeiro ponto, o Bahia, quando o Vitória tinha bola, o Bahia induzia o Vitória para a lateral do campo. Como a gente está vendo aqui, a gente pode ver que Goulart, o primeiro jogador sinalizado ali ao lado do João Vitor, ele sempre vai correndo e fechando o passe em Arcanjo, para forçar o Vitória ao erro. A gente está vendo aqui que tem Biel, tem Danielzinho, encaixando ali, gerando ali uma igualdade de 3-3, uma pressão muito forte. Então o Vitória não tinha, só não teve a proposta de jogar com posse de bola trabalhado, como também o Bahia não iria permitir isso devido às suas linhas altas, quem sabe que o time de Paiva joga assim desde o início da temporada. Então o que aconteceu foi que o Vitória explorou muitas bolas longas, principalmente com o João Vitor. Camutanga, acredito que não teve tantas bolas longas, porque deve ter sido direcionado para essas bolas serem mais para o lado direito, né? Por questão de saída de bola. João Vitor é melhor na saída de bola que Camutanga. Nesse lance aqui, a gente consegue, através dessa bola longa, gerar ali uma raspadinha de Trellis, que depois o Oswaldo toca para Relan. Foi um lance de Marco Antônio, toca para Oswaldo, que acaba perdendo um gol, mas estava em impedimento. Aqui, mais uma vez, o Vitória vai buscar a saída de bola. E aqui vai ficar bem claro isso, né? Como o Vitória não conseguia sair, mais uma vez, a pressão 3-3 no corredor lateral esquerdo do Bahia, no nosso caso, nosso corredor lateral direito. E aqui, Zeca pressionado, errou muito espaço, muita saída de bola, saiu com bola em tudo nesse lance aqui, porque o Bahia faz uma pressão muito intensa no corredor da bola. Mais uma vez, se ver aqui que a bola vem João Vitor, Ricardo Goulart vai pressionando, tirando o passe de retorno para o goleiro. Daniel vai encaixando ali Léo Gomes e Biel vai encaixando Zé, que mais uma vez a gente não consegue sair. Então, por conta disso, a gente teve uma posse de bola muito alta para o rival, porque eles pressionavam muito bem. Porém, eu acho que dentro da estratégia que ambas as equipes queriam, o Vitória executou bem melhor que o rival. Concordo. Depois dos 20 primeiros minutos, o Vitória baixou muito seu bloco. Desculpa. Depois dos 20 primeiros minutos, o Vitória baixou muito seus blocos e começou a ceder muitos espaços. Normal, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Perfeito, a gente está vendo aqui, né, que o 4-4-2 que o Vitória, a gente estava falando aqui, estava em bloco médio, em alguns momentos bloco alto, e quando estava em bloco médio para baixo, o Vitória estava pressionando, estava sendo uma equipe impressionante. A gente sempre fala aqui que não é a altura das linhas, é a efetividade na execução da estratégia do treinador.
Então, até aqueles 20 primeiros minutos, o Vitória estava, mesmo com o bloco baixo em alguns momentos, pressionando, não deixava o Bahia circular a bola. Depois que fez o gol, depois, na verdade, não foi nem depois do gol, o gol foi apenas com 8 minutos de jogo. Mas depois de 12 minutos após o gol, o Vitória começou a recuar um pouco mais. A torcida cresceu também, não sei se isso influenciou para recuar as linhas, não sei. A parte psicológica entra muito nesse momento, mas o Vitória começou a ceder espaço. A prova veio nesse lance aqui, onde a gente está vendo que o jogador do rival está com muito espaço para progredir, para cruzar, para construir jogada, porque não tem ninguém pressionando, mesmo ele já no campo adversário, no caso no nosso campo, e já próximo ali à área para fazer um cruzamento. Engraçado que a gente tem poucos momentos aqui da nossa organização ofensiva, né? Mas vamos falar aqui sobre o Vitória baixando demais o seu bloco e, como a gente falou na transmissão, parando de jogar, né? Perfeitamente. Aqui a gente vai ver, né, que como foi que o Vitória buscou, né, recuar suas linhas e com isso começou a ceder mais espaço. Olha como nesse momento não tem mais aquela pressão de Raylan em sair no zagueiro que tinha no início do vídeo que a gente trouxe aqui. Nesse momento, ó, o jogador já tem essa liberdade toda para construir, chega no meio de campo e aí tem essa descompactação das linhas, o jogador recebe ali por dentro livre, agora Biel recebe livre por dentro também, Jacaré vai receber livre no final da jogada entre o Lazzaroni, então aí o Vitória começou não só a baixar os blocos, como a ceder mais espaço. Como a gente está vendo aqui, o que foi que o Bahia buscou fazer com isso, né? Para fugir dessa pressão do Vitória e explorar os espaços. Começou a atrair o Vitória para a esquerda e gerar bola longa para Jacaré na direita. Inclusive, Léo, a gente falou sobre isso, né, durante a transmissão, que o Bahia buscava esse variar o corredor, essa diagonal longa, muitas vezes, graças a Deus, em muitos momentos eles erraram. A anterior, esse vídeo, eles acertaram, e essa aqui, como vocês vão ver, eles acabam errando, mas já mostra, né, que o Vitória começou a ceder mais espaço, começou a ceder mais terreno para o Matheus Bahia, para o lateral direito, para os zagueiros poderem construir e pisar mais no nosso campo, gerando assim mais perigo. Pois é, aqui a gente tem o gol sofrido, né? Que a galera pegou no pé de João Vitor, que foi um dos que erraram no lance, mas vocês vão ver o tamanho do problema. Aqui eu não encaro como tudo que eu achar que foi eu vou trazer aqui como se fosse eu. Outras coisas eu estou expondo. Aqui eu não acho um erro, né? Mas Zeca poderia ter voltado a bola ali para Léo Gomes, não forçar uma bola longa dessa no finalzinho do primeiro tempo. Mas não é isso, não tem nada a ver com o gol. Mas poderia ter sido, né? Trabalhar um pouco mais a bola, né? Sabia que já estava nos acréscimos, busca ali trabalhar a bola, segurar a bola o máximo, né? Para chegar no intervalo com um placar positivo. Aqui Raylan volta trotando depois de ter ido até o último terço, né? Não consegue voltar pelo desgaste. Não acredito que seja um erro grave aqui também. Alguém deveria ter feito essa cobertura também. Trellis não sobe com o Oswaldo ali para fechar um pouco essa linha de passe. Isso possibilita que Matheus Bahia viesse, né, com a bola. Léo Gomes ali naquele momento temporiza muito bem. E aqui, enfim, na jogada, o Vitória gera o 2 contra 2. No caso, a superioridade numérica. Aqui, para mim, está o principal erro. O principal erro começa a partir deste momento aqui. Quando o Zeca não solta Biel para trocar de posição com o Léo Gomes. Porque Zeca está muito atrás de Biel, ou seja, já não conseguiria mais alcançar Biel para desarmar. E tem um jogador passando em suas costas. Isso fez com que Léo Gomes não ficasse em dúvida se iria no jogador estar nas costas de Zeca ou se fecharia o passe de Biel. Quando o Léo Gomes abandona o jogador que passou para fechar o espaço de Biel, Biel já tinha feito passe que entra nas costas de Marco. Então aqui faltou o Zeca largar logo Biel para Léo Gomes poder sair. Léo Gomes não pôde sair por conta de Zeca, acabou entrando no passe. João Vitor teve que sair também para encurtar o espaço, acaba perdendo o bote. E o erro final também foi grotesco de Lazzaroni, que acabou ali não conseguindo fechar, né? A verdade é que Lazzaroni, além de estar numa altura errada, Lazzaroni devia estar mais fechado ali em Camutanga. Ele está muito distante de Camutanga, por isso que o passe entra e passa pela frente de todo mundo, porque se Lazzaroni estivesse ali, possivelmente ele seria quem iria desarmar ou interceptar esse cruzamento. E aqui é um 4-4-2 com bloco alto do Vitória no segundo tempo, é bom que se diga. E com todas as alterações que eu falei, né? Aqui já temos Raylan na lateral direita, não mais na segunda linha. Temos João Lucas na esquerda, Oswaldo na esquerda, Marco Antônio Léo Gomes segue por dentro, mas já temos na direita Wellington Nem na frente, Léo Gamalho e Rafinha, né? Mesmo com as 5 alterações, a estrutura, a ideia do 4-4-2 sem a bola, do 5-3-2 sem a bola e buscar jogar em transição e contra-ataque se manteve mesmo com essas alterações. Como a gente está vendo também aqui, o 5-3-2 com o Wellington Nem muitas vezes apoiando ali Raylan, né? Acredito que esse 5-3-2, com essa dobra das laterais na direita, seja porque todo mundo sabe que Zeg e Raylan, embora sejam jogadores com qualidade técnica boa, sofrem muito defensivamente. Então acredito que colocaram 2 jogadores sempre ali naquele setor, porque sabia que Biel é muito veloz, o Matheus Bahia é um lateral que apoia muito, e aquele setor precisaria ser mais protegido.
E para encerrar, Paulo, mais uma vez, excelente análise, parabéns. Lembrando para você, Canto Rubro Negro 30 mil, se inscreva e deixa o like. Minha pergunta para Paulo é a seguinte: Paulo, é circunstancial ou dá para jogar assim na Série B? Dá para jogar assim na Série B. A prova disso, eu sempre falo, né, que o time de 2017, do Vitória, né, fora de casa, o time que bateu lá o líder Corinthians invicto no primeiro turno inteiro, o que bateu o Botafogo lá, o Vitória que bateu a Ponte Preta lá, é o Vitória que jogava em transição. O Vitória que não queria posse de bola, mas quando recuperava, tinha ali o Neilton, tinha Trellis, tinha David, tinha alguns momentos Patrick para ajudar, né, nesse contra-ataque. Eu acredito que dê para jogar sim. É uma característica que eu gosto bastante, né? Um exemplo desse na Europa é o time de Simeone, que joga muito com o bloco baixo, mas quando tem a bola, sabe o que fazer, sabe como contra-atacar, sabe como progredir ao gol adversário. Eu não sou adepto de uma única metodologia de jogo, não. Acredito que bem executada qualquer uma serve. Como foi bem executada em algumas partes do jogo, a estratégia deu certo. Eu acredito que fora de casa, contra o Ceará, contra o Sport, eu jogo assim tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Valeu, Paulo, mais uma vez obrigado. O seu Pix vai passar aí embaixo na tela. Tamo junto, galera. Deixa eu só procurar o Pix de Paulo aqui. Ajude Paulo no trabalho dele, foi pra Fonte Nova, fez uma análise massa pra vocês aí. Eu vi a galera falando muito de um 4-4-2 e não foi o caso. Nas poucas vezes em que o Vitória teve a bola, foi mais próximo de um 4-2-4 do que necessariamente de um 4-4-2. É isso, Paulo, mais uma vez obrigado, meu irmão. Mande o Pix pra Paulo aí, você que tá assistindo, R$ 5, R$ 10, R$ 20, qualquer valor ajuda demais o trabalho. Tamo junto. Um abraço.